os programadores a conseguir trabalhar com Visual Basic, com PHP, com diversas linguagens. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Visual Basic, sobre como incluir um DB Grid, né, um Data Bound Grid, e conectar ele a um banco de dados para poder mostrar, imprimir os resultados na tela assim, de algum banco de dados, de uma tabela. Então vamos começar lá. Eu abri um VB, um novo projeto, né? Aqui está o nosso formulário 1 aqui. Então eu vou dar uma maximizada nele aqui um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir um novo componente, tá? No VB. Então, para incluir um novo componente, a gente clica com o botão direito aqui na aba General, vai em Componentes, tá? Procuro o Microsoft Data Bound Grid. Vamos achar ele por aqui. Aqui está ele. Data Bound Grid Control. Dou um aplicar, né? E lá está o nosso componente adicionado. Dou um duplo clique no componente, ele vai para a nossa tela aqui. Vamos dar uma aumentada nele aqui para o nosso registro ficar legal. Tá? Só que um detalhe, o DB Grid ele sempre precisa ter uma conexão com um data. Então a gente vai ter que adicionar um componente data que ele já está pronto aqui, ó, ele já tem aqui. Então é só clique 2 vezes e ele puxa nosso objeto data para cá. Ó. Todo DB Grid ele tem que ser conectado com um banco e com uma tabela. Então a maneira da gente fazer isso, através do DB Grid, do Data Bound Grid, a gente não consegue. Então por isso que eu preciso do componente data. Clicando no nosso componente data aqui, ó, nós vamos nas nossas properties, nas propriedades. Então existe uma propriedade chamada Database Name, né? Nome do banco de dados. Clicando nessa propriedade, eu procuro por um banco de dados qualquer. Então eu vou procurar aqui um banco de dados, né, pensando aqui na Urcamp também, que eu dou aula lá no Urcamp. Então eu vou procurar por esse objeto aqui da Urcamp aqui. Tá? Então eu vou faculdades. Melhor, eu vou achar aqui estoque. Tem um programinha de estoque aqui que eu dou na faculdade. E eu vou abrir ele aqui então. Tá? Peguei o banco de dados estoque, né? Então vocês têm que achar o banco de dados. Aqui eu achei o banco de dados estoque. Abri ele. Vou lá no meu Record Source e aqui deve aparecer todas as tabelas que existem nesse banco de dados de vocês. Tá? Eu estou utilizando um banco Access agora, tá? Depois a gente vai ver com MySQL, com outros bancos. Mas por enquanto vamos usar o Access aqui. Então vou escolher aqui, ó, a minha tabela clientes. Podia ter escolhido qualquer uma delas, tá? Mas eu vou escolher a minha tabela clientes. Fazendo isso, eu já criei a minha conexão com o meu objeto data. Agora eu vou no meu objeto DB Grid, volto nas minhas propriedades e eu tenho que interligar os dois objetos. Então eu venho no objeto, na propriedade Data Source do objeto DB Grid, não esqueçam, tá? E ligo ao meu data. Eu não mudei o nome do data, tá? Eu deixei data 1 igual. Então acabei de interligar. Somente isso já vai resolver o problema. Querem ver? Ó? Vou dar um run aqui, um start. Olha lá, ó. Apareceu todos os objetos dentro do meu DB Grid. Estão vendo aqui, ó? Então eu tenho nome do cliente, CPF, limite, código. Mas vocês estão vendo que não está muito legal, né? Apareceu tudo que eu tinha, mas olha aqui, ó. Nome underline cliente, endereço underline cliente. Isso aqui são os campos da minha tabela. Ele aparece com o nome direto, assim. Então vamos dar uma melhorada nisso, tá? Vocês já viram que já funcionou, já está mostrando todos os meus dados no grid. Então eu vou dar um stop aqui e agora a gente vai trabalhar o nosso grid. Clicando com o botão direito, eu vou em Properties. Ou primeiro vamos em Edit, tá? Cliquei em Edit e eu vou inserir aqui, ó, botão direito de novo, Insert. Eu vou inserir quantas colunas eu quero que esse meu grid tenha. Aí eu vou querer 4 colunas, tá? Posso ir arrumando aqui, ó, para ficar do tamanho que me agrade, mas o melhor é arrumar o tamanho depois. Ó. Primeiro agora eu vou lá em Properties. Clicando em Properties, eu vou em Columns, aqui general, se eu quisesse dar um caption pro meu DB Grid, tipo
cadastro, vou colocar aqui, ó, cadastro de clientes. É bom vocês sempre que fizerem uma alteração, deem um aplicar para ver como é que fica. Olha lá, ó, ficou cadastro de clientes lá em cima, ó, ficou legal, né? Então vamos continuando aqui, ó. Border style, eu posso mudar a aparência. Aqui, ó, along update. Se eu não quero que o meu usuário do meu software, que ele possa alterar dentro do DBGrid as colunas, né? Então eu desmarco aqui, ele não vai poder alterar. Se eu deixar marcado, ele vai poder alterar diretamente ali. Mas isso aqui depois a gente explica melhor numa nova videoaula. Então, na coluna 0, fui em colunas, ó. Na coluna 0, eu vou escolher qual o campo que eu quero que apareça. Vamos dizer que eu quero o nome do meu cliente ali, né? Nome cliente. Opa, vamos de novo ali que escapou. Nome do cliente. Ele te sugere o caption, nome underline cliente. Aqui vocês alteram para o nome que vocês querem que apareça aqui em cima, que vocês desejarem que apareça. Então eu dou um aplicar, já foi para lá, ó. Depois eu escolho a coluna 1. Coluna 1 vamos colocar o CPF do cliente. Beleza. Opa, peguei data aqui, vamos pegar o CPF. CPF do cliente. Pronto, aplico, já está aparecendo lá, ó. Vou para a coluna, faço isso com todas as colunas, tá, pessoal? Todas as colunas que eu desejar. Se eu quero mais campos, é só eu inserir mais campos, sem problema nenhum. Vou pegar a data de nascimento do cliente, que eu quero que apareça ali também. E vou, na última coluna, eu vou inserir, ver o que mais eu tenho aqui. Limite de crédito do cliente. Beleza, até foi bom ter pego o limite de crédito. Vamos botar assim, ó, limite de crédito. Tá? Não tem problema. Aqui em Number Format, ó, a gente pode escolher aqui o tipo de formato que vai aparecer. Então, no caso aqui, como é valor, é dinheiro, eu vou escolher o currency, tá? Aplico. Tá pronto? Minha tabelinha ali, ó. Vou dar uma arrumada aqui agora, vou dar uma editada nela, né? Lembra, o botão direito. Vou aumentar aqui o cliente, acho que dá para dar uma diminuída no CPF aqui. Dá para diminuir também o nascimento, né? E o limite de crédito, vou aumentar um pouquinho mais o cliente aqui. Legal, vamos executar para ver como é que ele está ficando. Olha só, que diferença, né? Olha como é que ficou aqui o CPF, nascimento, limite de crédito. Olha o limite de crédito com currency, ó, com valor real. Então, aqui, ó, eu modifiquei a aparência do meu grid. E eu determinei qual as colunas que eu quero fazer. Então, meu grid está ficando legal, mas ainda tem algumas coisinhas que a gente pode mexer nele. Tá? Clicando aqui com o botão direito, propriedades. Clicando em propriedades aqui, ó, vocês podem acessar a aba Color para mim mudar o back color. Eu posso mudar o back color, então o fundo da minha imagem, né, ele está branco e as letras pretas. Eu posso alterar isso aí. Posso mudar a fonte também, ó. Então aqui o Hide Font, eu posso mudar a parte de cima ali. Vou colocar aqui, eu vou mudar um pouquinho aqui, ó. Vou trocar e vou botar na famosa Arial, né, que a gente está acostumado. E vou dizer que ela vai ficar com 10. Olha lá a diferença lá, ó. Já mudou, né? Então aqui vocês podem modificar da maneira que acharem necessária. Tá, pessoal? Então acho que hoje deu pra gente aprender um pouquinho como conectar, mostrar informações de uma tabela num DBGrid. Isso nos facilita muito em termos de pesquisa, de visualização. Agora em próximas videoaulas eu vou explicar para vocês como é que eu acesso. Além de eu fazer uma pesquisa, eu poder clicar 2 vezes na grid e abrir o resultado, abrir completo o cadastro desse cliente. Então diversas coisas, fazer somatório de coluna, tá? Então eu posso trabalhar em cima disso. Para finalizar assim, ó, esse componente data aqui, ó, ele não precisa ficar visível. A gente pode deixar ele invisível. Então eu vou lá na propriedade visible, né, visible aqui, ó, visible, e troco ela de true para false. Então ela não vai aparecer, ó. Olha como ficou o nosso trabalho agora, o nosso projeto, ó. Tá ficando um projeto melhor, né? Tá ficando visualmente mais bonito e também ele tá ficando organizado de uma maneira melhor. Bom, pessoal, então hoje era isso.
Agradeço vocês. Vou deixar aqui, ó, lembrando, né, meu nome é Fábio, da empresa Zapshop. O nosso site é zapshop.com.br e o Twitter é contato@zapshop. Tá? Obrigado, abraço.